Olá, meus amigos, aqui é Eurico Cesarini, vamos começar mais uma vez o programa Log Brands e hoje eu tenho um bate-papo muito legal. Você que navega nesse negócio de negócios, empreendedorismo, você tem que ter o seu próprio produto, você sabia que você é a sua marca? E para falar sobre isso, eu estou trazendo aqui um especialista, que é o Walter Massa e a Adriele, que vão falar de lançamento, marketing digital e o que é a importância da sua marca para você. Aguarde um minutinho só, a vinheta vai fazer você de volta. E voltando ao programa Log Brands, eu quero ter a alegria de estar aqui com o Walter Massa e com a Adriele, que são de uma agência de lançamentos. E eu quero já começar com a pergunta para a Adriele. Adriele, tudo bem? Seja bem-vinda ao programa Log Brand. Prazer enorme você aqui. Obrigada pelo convite, o prazer é todo meu estar participando aqui com vocês. E é isso aí, vamos bater um papo sobre o digital que eu amo. Legal. Bom, eu quero fazer uma pergunta para você, porque eu sei que aqui existe uma dupla muito interessante aqui. A dupla aqui do digital e a dupla da venda, e aqui a pessoa da venda aqui que tem uma cabeça voltada para o comercial. Fantástico. Fala uma coisa. Quando é que uma pessoa é uma marca? E quando é que a marca é a pessoa? Como é que consegue saber essa diferença? Desde quando você tem algo que você possa oferecer, né, seja um serviço, um produto, você já é a sua marca, né. Então eu sempre bato muito forte no brand, o brand ele é você. Então Uhum. independentemente se você vende ou você presta o serviço, aquela marca ela é sua, então é você que dá a cara para ela, você que consegue Uhum. mostrar o que que ela faz, e isso você consegue através do digital. Então, tem muitas empresas que ficam atrás do bastidor e ninguém sabe, né, que aquela marca é dela, Sim, que realmente é ela que faz aquilo acontecer. E no digital você consegue fazer isso. Então, que você legal. vira marca pelo digital, mostrando que aquilo, aquela trajetória, aquele projeto é seu e consolidando ainda mais, dando vida e humanizando o seu produto. Eu acho que a palavra do momento é essa, né? Humanizar o produto, porque todo mundo acha assim: ah, eu tô hoje no digital, eu faço lá meus posts e tal, mas por trás tem uma pessoa, né? Por trás tem um ser humano, um CPF ali. Como é que trabalha com esse cara? Porque muitas vezes a pessoa fala assim: eu sou bom pra caramba pra tirar foto, mas sou péssimo pra fazer um post. Como é que é isso? Isso, justamente. Na verdade, muitas pessoas sofrem com isso, até porque o digital é algo novo, mas é a nova tendência e eu falo muito, quem não está no digital simplesmente não Ufa, existe. nem me fale disso, viu? Isso. Então é muito importante você, saber separar as coisas, né, porque existe uma decisão aí. Se você de fato quer se posicionar no digital junto com o seu produto, ou você quer se posicionar no digital como pessoa. Então, os 2 dá para fazer, né, mas eu falo que quando está em conjunto, o Melhor resultado ainda. é bem melhor. Bom, vou fazer uma pergunta pro Walter Massa agora aqui, que o cara é o cara da venda. Porque assim, você pode ser o que for na rede social, mas se você não vai vender o teu produto, esquece. Walter, seja bem-vindo ao programa, prazer enorme você aqui. Fala para mim aqui, o que que é vender nas redes sociais e se vender, que é o mais importante, né? É um prazer estar aqui com você, Obrigado, né. Fico muito feliz e agradecido pelo convite, obrigado. poder falar um pouquinho da área comercial, que é minha área, que eu venho trabalhando já há mais de 30 anos, Nossa, né. 30 anos tem muita 30 experiência, muita anos, história, né? sim, muitas histórias na área Você foi comercial. empresário também aí, que resolveu dar um loop na vida aí, né? Sim, sim. E o fator de estar no digital hoje, foi a experiência que eu vim fazendo ao longo dos 30 anos, Entendi, né. Já treinei muitas empresas, muitas equipes comerciais, já acelerei legal. resultado de muita gente. E aí o que que ocasiona? O nosso tempo é limitado, Ai, né, nem me então fale. todo mundo que trabalha sabe, o tempo é limitado, e quando nós temos um conhecimento e nós podemos ajudar as pessoas, porém, pelo tempo que nós temos no físico, a gente não consegue escalar, não consegue Uhum, treinar mais pessoas, né, então o tempo fica restrito para 10, 15 empresas máximo no mês. Né? Então, todo o conhecimento que nós temos, não temos como transbordar para mais pessoas. Daí surgiu a necessidade de aprender um pouco digital, porque quando a gente já tem um pouco mais de idade, em que é um pouco tem aversão ao é digital, ao verdade. computador, né? Então, graças a minha esposa conhece muito do digital, eu fui começar a entender um pouco mais para poder escalar o conhecimento, para poder distribuir Entendi. para mais pessoas o conhecimento. Entendi. Fala para mim uma coisa, quando você fala que você saiu desse momento, né, offline, e passou para online, né, e aí tem a ajuda da sua esposa que tá, né, tá voando baixo com relação a isso.
tem os desafios, né? E tem também a questão do cara falar, não, não quero, não é para mim isso aí, não quero para mim. E aí é onde acha uma agência, que é o que vocês fazem. Quando a pessoa está nesse momento, ela também, o que que ela perde? Porque assim, não tem jeito hoje, se você não, quem não é visto não é lembrado. E se você não está no digital, é um problema muito sério, mas a pessoa não tem aptidão para isso. Você que é do comercial, como é que quebra isso? Verdade, assim, muitas empresas que estão totalmente no offline, ele ainda tem certa resistência, acreditando que o digital não vende. Todo mundo pensa Uhum. assim, ah, é só a televisão é que vende. Hoje o Ah, mundo digital fortaleceu de um tamanho que qualquer pessoa consegue realmente a sua exposição, consegue fazer sua marca, seu produto ficar visível, entendi, né. Só que essa resistência é muito grande. Aí precisa de empresas que realmente conhecem e veio nesse caminho sem ser do digital. No caso, entendi, a vasta experiência que eu tenho do físico e a transformação para o digital foi muito grande, porque tentar entender o passo a passo, como é que ele funciona, por que que ele funciona. Então, por aí entendi, tem a resistência, né? Por a gente não entendi. entender, achar que só o tete a tete, só o corpo É, a isso corpo é é. que funciona. E aí, quando a pessoa está na empresa física, ele está muito restrito a uma região somente. Entendi, entendi. Então, E quando eu fico olhando como assim, o tempo que você perde, porque você pode atingir milhões de pessoas no online, e aí no digital, no offline, você atinge só aquele público que está ali local, né? sim, sim. Isso, tanto a força comercial da equipe comercial como da empresa, utilizando o digital, ele tem a possibilidade de levar essa informação a todo o Brasil. E Verdade. para muitos países, se o produto dele foi internacionalizado, né? Nossa, Adriele, deixa eu te fazer uma pergunta com relação ao lançamento. Ainda não faço o lançamento ainda, vamos lá. Quando eu olho para esse cenário, que eu vejo a capacidade de escala de um produto, porque uma coisa é o seguinte, eu só não quero o produto quando eu não conheço. Quando eu conheço, eu já começo a interessar, porque pode ser que seja interessante para mim. E aí vamos falar do online. O online dá uma escala violenta. Mas a escala também ele pode ser positivo se não tiver uma estratégia muito bem definida, ou ela pode ser uma bomba nuclear, acabar com a empresa. É bem isso, né? Sim, justamente, tem que ter todo um processo. E realmente, voltando à pergunta anterior, tem clientes que não querem de fato nenhum estar no digital. E aí que vem a situação dos influenciadores, das pessoas que podem representar a Influenciadores, é tua verdade. marca. A questão é, você não pode estar fora do digital, né? Por Perfeito. mais que você não dê a sua própria cara para o seu produto, Por isso o né? influenciador, os representantes. Isso, Olha só. justamente. Uhum. E aí, para completar, essa questão da escala, ela precisa ser muito bem pensada, tanto em questão de estoque, porque eu já vi muitas pessoas que vieram para o digital, não acreditaram no tamanho da escala e simplesmente não tiveram produto para entregar. Uau! Porque a força, né, que você tem quando você faz o processo certinho, segue o processo correto, é muito grande, porque imagina Uhum, só, você pode vender para o Brasil inteiro, uhum. não só para o Brasil, você não fica limitado no Sim, sim, Brasil, sim. né? E o poder da escala da internet é isso, mas também é um processo, uma estratégia por trás, e eu falo muito, tráfego pago não é milagre, não é milagre. Uhum. Você É tem que ter um verdade. processo, tem que entender a sua marca, o seu produto. Você não pode colocar em qualquer empresa. A empresa tem que, de fato, entender a tua história, Entendi. o propósito do teu produto para que faça os criativos, né, Uhum. que vão gerar o desejo, o interesse. Não é só jogar lá com, ó, compra isso aqui que é bom. Não, não é assim que Uhum. funciona. Nossa, gente, eu tô vendo que a coisa vai longe aqui hoje e eu vou provocar até porque eles são tô aqui com o comercial e com o online aqui. Eh, nossa, me fala uma coisa, quando nós olhamos para esse cenário igual a Adele trouxe muito bem essa questão dos influenciadores, nós sabemos que o papel do comercial, principalmente do palestrante, do mentor, do pessoa que faz esses cursos de desenvolvimento de pessoas para vender, tem muita questão de aptidão. Na rede social, não. Na rede social você coloca lá e você vende. Pô, quem gosta, adora. Quem não ama, quem não gosta, pode só gostar. E aí você tem uma questão também, porque é necessário também você quebrar alguns paradigmas. Quando você faz uma venda, e aí volto para você, a venda passa a ser também um trabalho online, você consegue vender também mais a palestra, a mentoria, os produtos através do online, e essa conexão, quando é feita, ela é positiva, e qual é a escala disso?
Essa escala é super interessante e é muito positivo, porque quando a gente está no offline, a gente tem uma preocupação. Eu não tenho jeito, não levo jeito, não gosto do digital, eu tenho vergonha, não sei fazer. É Uhum, muito paradigma e muitas desculpas que a pessoa dá. uhum, Mas se analisar bem, o digital também, atrás do celular, existe uma pessoa. é Então a verdade. forma de venda é igual, seja no Uhum, digital ou seja no offline. uhum, São todas as formas de vendas, todos os gatilhos mentais, todas as técnicas, é hum, utilizado da mesma forma no digital, assim como no físico. entendi, Então ele não tem diferença. A única coisa é que existe uma câmera aqui na nossa frente, entendi. né. E aí cria uma barreira, não? Assim, a pessoa não gosta de câmera. Pô, como é que eu vou fazer uma palestra numa câmera? E aí, como é que quebra Cria-se isso? uma barreira inicial. Uhum, Assim como muita gente fala assim: "Ah, eu não sou vendedor, eu não tenho talento, eu não uhum. tenho dom para ser vendedor", Boa, né, isso todo mundo fala muito. verdade. Porém, não existe dom para perfeição. Qualquer pessoa ele consegue ser um bom vendedor, basta ele Uhum, treinar, capacitar, verdade, né. Então verdade. treinamento É supera a base de qualquer tudo. qualquer dom. Então é preciso treinar muito. E quando vai para o digital também é a mesma coisa. Entendi. O primeiro dia, o segundo dia, ele vai ter aquele bloqueio, aquele nervosismo, vai errar. Aquilo que ele sabe falar acaba não falando na hora certa ou da Uhum. forma certa porque está nervoso. Nem se fala. Então, quando ele começa a treinar várias e várias vezes, ele se capacita para poder falar na câmeras também. Que Então, legal. tudo é treinamento. É o treinamento. Assim como a área comercial é um treinamento contínuo para entrar para o mundo digital, para transferir ou abrir um braço a mais do offline para o online, também é treino. Uhum, entendi. Bom, nós estamos, pessoal, provocando aqui esse casal, porque nós sabemos o quão é difícil muitas vezes as empresas ou também alguns negócios não escalarem, e quando escala errado, né? Hoje a gente vê muito nas redes sociais, do marketing digital, dos arquétipos, né? Os modelos, né? Os segmentos, aquela coisa toda. E aí nós estamos aqui com a Adriele, que ela vai explicar para você como que hoje define um perfil ideal para uma pessoa ou um persona para de fato ser, vamos falar que é um influenciador, né, Márcia? Vamos falar que ele seja a pessoa perfeita do produto, do segmento e para escalar o seu produto. Bem, o primeiro ponto e o mais importante é o nicho, né? Aquele influenciador que você vai escolher para sua marca, ele tem que de fato trazer já aquele conteúdo no perfil dele, já ter pessoas que vão engajar com aquilo. Então, isso é o ponto chave que eu falo. Uhum, Então, quando você procura um influenciador para fazer a propaganda, por exemplo, de um suplemento alimentar, e aí você coloca uma pessoa que já trabalha com isso, o resultado vai ser muito mais rápido. Aí você pega uma pessoa só porque ela tem a quantidade de seguidores mais elevada e o resultado vai ser menor. Então não é número de seguidores, e sim para que o teu perfil está nichado. Tanto é que eu sempre falo para os meus clientes, que eu acho muito importante quando você vai começar, né, um novo negócio, e o teu perfil não tem nada a ver com aquilo, eu indico, ó, começa um do zero. Começa a nichar o teu público para o que você vai fazer. Eu, por exemplo, tenho uns 6 perfis, né, que eu fui começando para nichos diferentes e foi dando muito certo, porque eu percebi lá atrás que o meu perfil, que tinha lá 100.000 seguidores, não estava entregando o resultado que eu tinha no meu de 500 seguidores. Então, é uma diferença, assim, muito grande. E uma coisa que eu falo referente a isso também, é da persona, é que é assim, vamos dar um exemplo básico, a gente está numa sala onde só tem advogados, só advogados naquela sala. E aí, a gente pode falar, o nicho, se eu vender aqui qualquer coisa que tenha a ver com advogado, vai vender, porque aqui a gente só tem advogado. Mas acontece que cada advogado tem um desejo diferente, uma dor diferente. Uns vão ser mais família, outros vão gostar mais de viajar, outros vão ter dores totalmente diferentes. Então são pessoas. Então quando a gente fala persona, a gente está falando da pessoa única, é uma persona que você cria para o seu produto. É aquela pessoa ideal para que você consiga vender o seu produto. Então, persona basicamente seria isso. nossa, bom.
as dúvidas que tinha estão sendo derrubadas. Eu tenho uma pergunta aqui de uma pessoa que assistiu o programa, sabia que vocês estavam aqui, Adriele. Ela fala assim: eu já fiz de tudo para vender meu produto nas redes sociais, mas as grandes dificuldades que eu tenho é ou o pessoal não gosta, ou o meu produto ele é muito melhor, muito mal apresentado, acho que é isso. E eu queria uma dica de como melhorar a venda dos meus produtos. Eu vendo hoje calçados através das minhas redes sociais. Bem, isso acredito que seja a dúvida da maioria. Primeiro de tudo, não conseguir posicionar o seu produto no digital é o ponto principal. Como que você vai posicionar ele no digital? Primeiro, você precisa ter um filtro de público. O público que está ali no teu perfil provavelmente não é o ideal para comprar o teu produto. Eu, por exemplo, se eu vou numa loja, eu vejo a vitrine ali, tem várias coisas que talvez me chamem a atenção e eu entro nessa loja. Só que quando eu entro lá dentro, tem que ter a minha numeração correta, né? Se eu calço, por exemplo, 39 e você só vende até o 34, obviamente eu não vou comprar. Então, definir, filtrar e deixar o teu perfil muito bem posicionado, eu falo casa arrumada, vai fazer todo o diferencial para você conseguir obter sucesso nas suas vendas. E como que você vai fazer isso? Primeiro de tudo, entende que público que tem ali no teu perfil. É mais homens? É mais mulheres? Porque, obviamente, se você vende sapatos para homens, você tem que ter ali uma quantidade maior de homens no seu perfil. Se você vende sapato para mulheres, você vai ter que ter mais mulheres no seu perfil. Outra coisa, conseguir identificar o que teu público está querendo. Através de enquetes ali nos teus stories, engajamento, fazer um conteúdo de intenção, que faz toda a diferença para vender esse produto. O conteúdo de intenção é algo assim que eu falo que é a chave para você conseguir vender na internet. Quando você faz um conteúdo de intenção realmente para vender, que não é quantidade de conteúdos que você faz, e sim um conteúdo ali que tenha uma sequência que vai fazer a sua venda. É a sequência intencional. Então, a sequência de vendas. Bom, uau, parabéns pela explicação, foi muito didática. Voltando aqui para o Walter Massa, falando sobre esse público, ainda nessa mudança que você teve, pega um caso como esse. A pessoa está vendendo para redes sociais e ela define, por exemplo, que ela vendeu, mas ela precisa também se apresentar bem, porque ela não só ela vende, ela entrega, ela apresenta o produto para a pessoa. E aí, qual é a estratégia que ela deve usar, além das redes sociais, como pessoa para venda? Porque ela tem lá o NPS, né? Ela tem o retorno, ela tem o feedback, ela tem a avaliação. Como é a posição que ela tem que ter para quando. Porque eu vendi. Mas e aí, você gostou? Você não gostou? Qual foi o retorno? Como é que você faz esse trabalho nas redes sociais? Uma das coisas importantíssimas é ter um bom pós-venda. Então, ter o acompanhamento do cliente passo a passo, né? É saber, o cliente já recebeu o produto, já chegou, gostou, como está saindo. Tá. Porque a grande insegurança de todo mundo de comprar no digital é o quê? Na internet é o quê? Será que é confiável? Será que vai chegar? Exatamente. Se chegar, eu vou gostar do produto? Não vou gostar? Então, quando a equipe faz um bom pós-venda, ele vai começar, passo a passo, começar a definir quais são os produtos, qual é o nicho e como está o suporte e o atendimento. Entendi. Né? Então, isso faz a grande diferença. Entendi. Voltando ao assunto que todo mundo estava falando assim, eu sou do offline, eu vou migrar para o digital. A grande dúvida e um paradigma na mente das pessoas é, minha rede social não tem pessoas suficientes, eu só tenho 200 pessoas, 500 pessoas. Isso é verdade. Como é que eu vou escalar isso? É isso aí. Né? Então, nosso trabalho é fazer com que as pessoas entendam a forma de se trabalhar. Como é que o sistema, o algoritmo, ele funciona e como é que nós vamos fazer com que o cliente ele realmente possa escalar. Entendi. Porque na visão da maioria das pessoas, o quê? Eu tenho 300 seguidores, tenho 500 seguidores, como é que eu vou atingir nível nacional? Como é que eu vou atingir mais pessoas? Né? Então, o sistema das redes sociais, do Instagram e todas as coisas é feito para poder escalar através do algoritmo. E precisa realmente entender esses detalhes. Aí ele consegue realmente escalar o que precisa ser escalado. E o que é algoritmo? Algoritmos são as formas de numerações lógicas que ele tem para fazer com que direcione para aquilo que é determinado. Né? Então, realmente a pessoa tem que entender como ele funciona aqueles números. Entendi. Né? Que é o trabalho que vocês fazem, que é que está nos bastidores, né? Sim, a gente vai ensinar o quê?
como fazer para que o sistema funcione a nosso favor. Ah, ok. Né? Ele Perfeito. não precisa ser nenhum engenheiro, não precisa ser Uhum. formado em tecnologia para entender isso, Tá, porque nós não vamos estar ensinando isso. tá. O que nós vamos estar ensinando é uma coisa que todo mundo precisa entender, Uhum. que é promoção. Né? Aí Tá. todo mundo fala assim, Walter, mas dentro da venda, promoção é desconto. Digo, não, promoção não é desconto. É verdade. Quando se fala promoção, é promover ação. Uhum. Né? Então, ele tem que realmente começar a Uhum. promover diversas ações para que ele possa estar aparecendo para as pessoas. Uau, que legal. E esse é o trabalho que hoje a agência de vocês fazem, né? Agora eu vou entrar na parte que vocês mais fazem e fazem muito bem, que é a parte da promoção Sim. e o lançamento. Primeiro você já explicou o que é promoção. Explica um pouco mais como que uma pessoa ela vai chegar até você e falar, olha, eu tenho um produto muito bom, eu vendo hoje no offline, tem uma venda legal, só que eu quero mais. Aí entra na questão do lançamento, né? O que é lançamento? Vamos lá, o que eu mais gosto de falar é Eu já sabia. lançamento. É, lançamento foi algo que mudou, assim, da água para o vinho a nossa vida. E quando a gente fala de lançamento, não é só lançamento de pessoas, é lançamento de produto também. Como que funciona? Hoje você vê aí um condomínio novo sendo lançado. E isso é uma coisa bem antiga já. Então, todo condomínio, o hotel, tem aquele grande lançamento, aquelas vendas. Então, isso é um lançamento. Ah, um novo filme, o novo iPhone, eles fazem um lançamento. Então, todo produto ele é lançado constantemente. Então, você tem uma empresa, eu vou lançar só um produto? Não. Você vai lançar vários produtos, só que por etapas, por fases. Então, quando eu falo de lançamento, o que a gente faz lá na agência é justamente isso. A gente vai pegar o teu produto ou o teu serviço, a tua expertise, e a gente vai transformar em algo desejado para o público, extraindo esse conteúdo de você, e a gente coloca ele no digital com uma infraestrutura digital, então com páginas de venda, páginas de captura, funil de cliente, jornada do cliente, automatizações, porque isso é muito importante no processo, porque você está falando em escala, né? Você não vai conseguir estar respondendo ali, manual, todo mundo que vai te mandar uma mensagem ali. Então, a automatização e todo esse processo da sua infra digital, né, e do teu produto, porque o teu produto, para ele ser vendável, ele precisa ser desejável, você precisa fazer um movimento antes. Então, consiste em quê? Movimento, conteúdos de intenção, né, e a constância. A constância não pode acabar. Então, mesmo após o seu lançamento, você continua ali gerando esse movimento e criando a sua lista de clientes e a audiência. A gente fala, a lista não é a mesma coisa que a audiência? Não, não. Não é. A lista é aquela lista. Você tem uma planilha ali com muitas pessoas, mas não quer dizer que todas aquelas pessoas serão a sua audiência. Então, você precisa converter a sua lista na sua audiência. Que isso, gente. Bom, Massa, falar para mim uma coisa. Quando a gente olha para esse cenário de lançamento, onde essa criatura falou tudo isso aí, eu fico olhando o seguinte: então eu posso ter o meu produto, que eu hoje acho que não tem valor, né? Hoje eu acho que é um produto que eu só vendo para meus parentes, meus amigos, e eu posso escalar de tal forma que eu passo a viver disso. Todo produto ou serviço tem pessoas para comprar. Né? Tem Boa uma, frase, gostei da uma frase. coisa que todo mundo fala muito assim, que todo produto é feito para todo mundo. Digo, não. Não, Nenhum é produto foi verdade, é feito para verdade, todo é mundo. verdade. Mas todos os produtos têm seu público. Uhum, O importante é encontrar esse nicho. É entendi. filtrar, saber detalhar qual é o nicho, onde é que está o cliente, quais são os tipos de cliente que é voltado ao meu produto, para que possa vender. Tem produto e o pessoal vende muito de alta qualidade, da média qualidade à baixa qualidade, mas tem público para todos os tipos de produtos e serviços. Então, saber realmente, você tem um serviço que você presta para as pessoas, ou um produto que você vende para as pessoas, tendo isso, detalhando isso, é fácil começar a fazer todo o processo para poder escalar. Muito bem, olha só. E a gente olha para esse cenário todo hoje, que é o que você falou, né? E você colocou muito bem. Hoje, se você não está nas redes sociais, por exemplo, uma das coisas que a gente já percebe
é que todo mundo se torna relevante, né? De alguma forma, de virar o TikTok, a pessoa que nunca apareceu, explodiu, né? Tem um novo aqui, eu inclusive assinou até como cineasta. Você vê que é a facilidade do digital à disposição das pessoas. Então, tem pessoa que tem super facilidade de estar no YouTube, mandar um vídeo, fazer uma apresentação de um produto, tal. Tem outros que estão mais restritos. Esse é o trabalho que vocês quebram, esse paradigma que vocês quebram. Como você falou, o influenciador ajuda, mas que legal que fosse a pessoa mesmo que criou, que tem habilidade, conhece e fala daquilo melhor que ninguém. Como é que quebra isso? Como é que faz a pessoa chegar mais para perto? Ele é esperto, ele tá vendo que a pergunta é mais pesada, joga para você. Bem, de todas as formas, porque a gente faz as reuniões de alinhamento, a gente tenta entender se é aquilo mesmo que o cliente quer. Porque a gente não pode também fazer ele querer fazer aquilo, porque vai ficar uma coisa forçada. De fato, tem que ser natural. Que em alguns momentos, em alguns casos, a gente vê que a pessoa de fato, se ela fosse, ela fizesse, o resultado seria bem maior. E a gente vê que a pessoa tem como fazer aquilo, só está faltando ali um empurrãozinho. E esse empurrão a gente dá, na verdade, a gente joga da escada. É fácil. Não. Mas a gente faz os treinamentos, tudo, mas de fato a pessoa tem que querer, né? Tem que querer estar, tem que querer aparecer. Se ela não quiser, a gente dá as opções, as alternativas, que seriam uma pessoa para gravar os criativos, um influenciador. Aí a gente cria toda uma estratégia ali para que dê certo, principalmente se for produto físico. Agora, se for produto digital, ou seja, infoproduto, que depende da sua expertise para obter o resultado, aí não dá. Não dá, tem que ser a pessoa, não tem como. Ah, mas eu consigo escalar o meu negócio sem aparecer através de um PLR ou outra coisa do tipo. Consigo soltar lá no tráfego, vender sem aparecer também tranquilamente. Mas quando se fala da sua expertise, aquilo ali vai ter um limite, Verdade. né? Para você realmente, de fato, conseguir faturar aí 2 milhões. Só para você ter uma base. Tem nichos igual o Feng Shui que fatura 2 milhões por mês vendendo. Uau. Música, teclado, ensinar a jogar Uhum. teclado, mais de 10 milhões no ano. Vou aprender a tocar São, vou aprender. são métricas aí reais. Caramba. Uma pessoa que ensina, por exemplo, Logística. logística tem também, Vai 2 sistemas, milhões, 4 milhões. todos os tipos. Não, essas métricas de 2 milhões e 10 milhões, a gente tem, de fato, muitas, né? Muitas. Sim, sim. Só que não são todos. É curioso, né, Adriane, quando você fala assim, eu sou apaixonado pelas redes sociais, e principalmente pelo YouTube, pelo seguinte, você fala assim, eu tô querendo aplicar um produto na minha parede. Cara, eu nunca imaginei que alguém ter perdido um tempo para mostrar como é que aplicou um produto na parede dele, que vai me resolver o problema. Aí você olha lá e fala, caraca, o cara parou para fazer isso aí, e deu certo para mim, quantas pessoas mais atende? E aí você vê lá o cara com 500 mil, 600 mil visualizações. Será que todo mundo estava com problema na parede? Sim, estava sim, né? E aí começa a questão da especialização, né? Vocês conhecem aquela espada do Star Wars? Sei, Tem pô. curso para aquilo, para você aprender, movimentar, né? Eu tenho um conhecido aí que ele me falou que ele comprou um curso porque ele tinha que fazer uma dança com a filha dele de 15 anos, e ele comprou o curso para aprender o processo. Que legal, E olha a só. gente está no mercado da informação. Hoje a Sim. informação é ouro, né? É o Perfeito. desejo de muitos. O que você sabe, eu não sei. E o Exato. que eu sei, você não sabe. É. Por que a gente não pode trocar, né, Perfeito, perfeito, essas informações? perfeito, Isso a gente faz perfeito. através do mercado digital, mercado do Perfeito. infoproduto. Aí, contando uma historinha aqui básica, só para você entender o poder do lançamento. Tá. Imagine só. Antigamente, para você trazer pessoas na sua loja ou no seu negócio, você tinha algumas opções. Sim. Uma delas seria você ter uma loja em um bairro que já tinha ali num centro, que já tinha um grande tráfego de pessoas, ou você ter alguma coisa ali que iria trazer aquela pessoa, seja uma panfletagem, algo do tipo, que iria trazer a pessoa até a tua loja, ou uma grande promoção Sim. para poder trazer essa pessoa. Hoje, com o lançamento, com o tráfego pago e todas as ferramentas que a internet te dá, você consegue fazer isso na Verdade. sua casa. Você não precisa ter uma loja. Nossa, é verdade. Aí você faz o Verdade. processo, traz a sua lista, cria a sua audiência e aí você vende. Tá aí o e-commerce, né? Tá aí o E-commerce é um tá aí o grande exemplo. dropship, né? Gente do céu, a minha mãe falava assim, só quem não ganha dinheiro é quem não quer trabalhar, né? Hoje, com as redes sociais, fala assim, só não ganha dinheiro quem não quiser conhecer as redes sociais, né? Porque, inclusive, até para aprender redes sociais, está aprendendo aqui com vocês aqui, mas a gente tem muita demanda.
falando do meu segmento, que é o segmento logístico, né? Então a gente olha muito para essa questão, porque não é hoje mais um paradigma na logística as redes sociais, não é mais. Mas ela é muito usada muito para mostrar assim, a atividade, né? Mas não mostra o novo, não se quebra paradigma, não, porque a ideia de ter o programa Log Brand foi sempre para quebrar esse paradigma e quebrar e desmistificar a questão da logística. Por quê? Todo mundo olhava para a logística e falava assim, é um caminhão. É um caminhão, olha lá, a logística. Hoje não. As pessoas entendem que a logística é mais do que um caminhão, é ter uma estratégia, ela é parte de uma estrutura de uma empresa, que dá resultado, enfim. E aí eu volto essa pergunta para o Massa. Massa, quando a gente olha para essa questão de você saber que uma empresa ela precisa de ter o marketing digital, o lançamento, ter o seu público, os seus executivos engajados, como é que isso todo mundo consegue ter a mesma linguagem, entender que esse é um processo natural e importante para a empresa crescer? Se não tiver o alinhamento, desde da gestão acima, ou seja, do proprietário, dos diretores, até a base, não vai Não vai funcionar como funcionar. tem que ser funcionado. Então começa com a ponta. Sim, porque a ponta é quem decide as coisas, quem faz as estratégias. Tem a Uhum, ideia, vem as estratégias, e uhum, daí tem que ser transpassado toda a informação. É uhum. por isso que a gente fala que o ambiente de trabalho vai influenciar muito nisso, porque Tá, todo mundo tem que entender a mesma comunicação. entendi, Então tem que ser muito bem claro, muito bem detalhado o que vai ser feito. Porque entendi. se o executivo, os diretores decidem fazer uma coisa no sistema online, mas a base não entendeu, não tem como fluir, né? Vai dar Perfeito. problemas, seja na entrega, seja na produção, seja em qualquer setor Uhum, vai dar muitos uhum, problemas. Então é preciso uhum. realmente ter um alinhamento de informação completa. Entendido. Quando se fala assim, a parte logística ou essa parte, ele não funciona muito no digital. Hoje tem Não, muitos cursos que sim, ensina a sim. pessoa a ser um operador ou Uhum, realmente ele ser um supervisor, ele poder uhum. galgar a hierarquia Posicionamento, é isso aí. dentro da empresa através de cursos. Sim, grátis inclusive lá no YouTube lá. Sim, tem muitos grátis, tem muitos pagos que funcionam. Uhum, Então, quando se fala realmente da rede social, quando o pessoal está falando, YouTube, você comentou ainda agora, eu fui fazer uma pesquisa sobre como fazer uhum, uma parede. uhum. No YouTube ensina de tudo, De tudo, né? O rapaz. que você pensar, tem lá, né? Recentemente eu estava com um problema no carro e não estava encontrando onde estava o fusível da bomba de gasolina do Olha isso. determinado veículo. Eu coloquei no YouTube, preciso saber onde está o fusível, qual é o fusível do carro do modelo tal para bomba de gasolina, né? E o carro tinha dois painéis onde ficavam os fusíveis, um na parte da frente dentro do capô e outro debaixo do volante. E o vídeo ensinou certinho onde é que Nossa, estava o fusível. Falou, é esse tal local, tá da direita para a esquerda, tudo mais. Foi só trocar o fusível, o carro funcionou normal, que show, né? Então, é importante a que pessoa levar essa show. informação geral, né? Muito bom, muito bom. Bom, pessoal, aproveitando falando de rede social, quero agradecer aqui o nosso patrocinador, que é a Náutica Digital. O local que nós gravamos aqui é um estúdio maravilhoso, temos aqui espaço para fazer eventos. Inclusive, não sei se vocês sabem, estamos em Alphaville, um local gostoso, maravilhoso, local que você pode ter vários insights. Inclusive, aqui tem vários eventos com grandes empresários, eventos com grandes nomes do meio do secular. Principalmente aqui nós temos matéria de vendas comercial. Não deixe de conhecer a Náutica Digital, tá nas redes sociais, procure nosso parceiraço aqui, vem com a gente aqui, tá? E eu estou recebendo aqui um casal aqui fantástico que faz você mexer um pouco com a cabeça, que você acha que você é bom, você vê o que eles estão falando aqui de redes sociais, lançamento, de vendas. E eu quero fazer uma pergunta agora que tem muito a ver com o nosso negócio, que é programa de televisão. O programa de televisão tem uma base muito legal, porque você expõe, você fala, você coloca tudo lá, só que conversão, muitas vezes a televisão não é mais aquela máquina de fazer vendas. Claro que hoje você para exposição isso é fantástico. Hoje com as redes sociais todo mundo está na sua mão ali, né? Então ali se a rede social você assiste, você faz comentário. Como é que eu consigo trazer essa velocidade do lançamento, da exposição e ganhar dinheiro? Todo mundo quer ganhar dinheiro, né, Adriele? Sim, justamente. A televisão, teve que se adaptar ao mundo da internet. Uhum, Isso aí a gente tem na cara,
próprio programa aí, da bola, né, não sei se pode falar aqui no Pode, programa pode sim. Globo, teve que se adaptar através do streaming. Ele já tem Uhum. hoje, inclusive um dos grandes motivadores a isso foi a A Netflix. Netflix, sim. Isso, que hoje as pessoas estão vivendo num mundo, a própria rede social trouxe isso, porque tudo tem os seus o bem, né, e os Uhum. contras, né, Sim. os prós e os contras. E as pessoas querem tudo na mão, exatamente como você falou, querem coisa rápida, elas não querem mais como antigamente, que quem estudava à tarde, por exemplo, não conseguia assistir o último capítulo da novela das 6, É né, tinha que verdade. sair correndo para ver se conseguia assistir. E hoje não, hoje você tem tudo gravado, porque antes se você perdia o último capítulo da novela, você só ia assistir na reprise lá do Vale a Pena Ver de Novo, Ou então spoiler na escola de todo ou mundo. spoiler na escola, isso, justamente. E hoje não, você tem isso ali na mão. Então, a própria Globo teve que se adaptar, trazendo para o streaming. É verdade. Aí, o diferencial dela para os demais streams que estão por aí é o que? É o quê? Você pode assistir a reprise, está tudo lá à sua Uhum. mão. Então, hoje, para você poder ter essa audiência de fato, você tem que criar um sistema que as pessoas possam assistir aquilo ali na hora Entendi. que elas derem na telha. E outra, aí vem por trás toda uma estratégia do marketing digital. Como Uhum. você vai divulgar o seu canal? Como você vai Uhum. posicionar ele na internet? É muito importante, você precisa gerar desejo nas pessoas. Hoje, como tem muita informação na internet, muita coisa, você está disputando consigo mesmo. Então, você precisa Uhum. gerar o desejo, bater forte, principalmente, e criar uma demanda ali para o teu programa. Então, o Uhum. principal, quando você gera uma demanda, gera um desejo, né, da pessoa querer te assistir, o porquê que ela tem que te assistir? Primeira pergunta que você tem que responder é Uhum. essa: o porquê que a pessoa tem que assistir o teu programa? O que que você vai mudar na vida dela? O que que você vai transformar? Então, Uhum. isso aqui são uma das primeiras perguntas que eu falo, né, para os meus Uhum. experts. Por que a pessoa tem que comprar o teu curso e não do outro Uhum. aqui? Boa Qual o pergunta, teu diferencial? boa Então, esse pergunta, boa diferencial ele pergunta. tem que estar ali, na tua testa, né, e em tudo que É você verdade, falar dentro da é sua verdade. rede social. Isso se chama posicionamento estratégico. Pessoal, o negócio está ficando complicado para mim aqui. Mas, me fala uma coisa, quando a gente fala de um assunto como esse, e a gente vê que as redes sociais hoje engraçado, né, porque o offline, a TV hoje, poucas pessoas assistem, né, mas elas estão sempre antenadas porque estão no online, assistindo no online. Então elas estão sempre assistindo a reprise, muitas vezes ou mesmo o online, ou mesmo ao vivo, né, que é o mais forte. Mas aí a gente tem uma questão muito forte também, que é a venda, acompanhada, né, que o pessoal fala que você está assistindo e está tendo lá o chat lá que você está batendo um papo. Esse chat muitas vezes traz muita informação para nós, né, principalmente a gente que tem produto e serviço que oferece. Como é que você extrai esse dado e para que você possa usar isso de forma inteligente e estratégica e que tenha resultado no seu negócio? É, hoje todas as pessoas precisam planilhar toda a informação que ele tem, né. Então, Uhum. hoje existe até, sistemas que ele possa captar, informações das redes sociais, tais como: "Ah, fiz um post. Através deste post, eu tive quantos comentários? Quais foram os comentários? Sim, Tive verdade, quantas curtidas? Quantas verdade. compartilhamento?". Através disso, facilita todo o estudo para que a gente possa realmente, chegar à informação que a gente precisa, né. Então, Legal, quando a pessoa vai verdade. colocar algo à venda, ele tem que fazer todo o estudo detalhado para poder realmente entender os clientes ou o público-alvo para poder vender. Então Uhum, precisa ser feita toda a estratégia completa. Não é somente entendi, pegar, postar um produto ou fazer uma divulgação de um produto que as coisas vai vender. entendi. Então muitas empresas hoje passam dificuldade, por quê? Porque não entende que Exato. precisa dessas estratégias todas. Bom, eu acredito nisso piamente, porque a gente vê vários e vários dados aí que a pessoa às vezes não consegue, interpretar o dado, esse dado, né. Porque às vezes você pode não vender bem ou você não pode ter uma 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 relevância na TV ao vivo, mas você tem depois no offline, depois no gravado, né, porque o nosso caso, por exemplo, nosso programa é streaming, então eu passo em vários canais de streamings,
mas o que o pessoal procura muito é depois o gravado. Por quê? São matérias que a gente faz voltada para desenvolvimento da pessoa. Então, informação, conteúdo, a pessoa vai lá, olha e fala, poxa, nunca ouvi falar de rede social como lançamento como vocês estão falando. Nunca ouvi falar de logística, nunca ouvi falar de, sei lá, igual com a Ariane começou a contar a história dela, a pessoa nasce, oi, virei estrela. Não, tem uma história por trás, né? E aí, quando a gente fala sobre isso, a gente vê muito essa questão de quem está por trás das redes sociais. Então, não é de um dia para a noite, né, o Adriele, né, o Márcio, não é de um dia para outro. Conta um pouquinho para nós como é que foi essa história de vocês, e para a gente poder fechar, entender o seguinte: não é hoje, de um dia para a noite, que eu viro um lançador de produto, se é esse o nome que der, ou eu passo a ser uma agência de marketing digital. É um trabalho árduo aí para chegar até onde você chegaram, né? Sim, com certeza. Se a gente analisar bem a trajetória, eu vim trabalhando quase 30 anos no offline, Uau! dando treinamentos, capacitação, sempre trabalhando para levar aceleração de resultado para as empresas. Quando a gente fala Uhum. treinamento de venda, não é somente venda, né? O meu programa chama Programa Acelerador de Resultados, onde a gente Tá. trabalha toda a ponta para a pessoa poder ter um resultado realmente Uhum. palpável. E Entendi. muita gente pensa assim: ah, o treinamento do Walter Massa é só venda, é só técnica de venda, PNL, técnica de fechamento, gatilhos mentais. Não, Não. nós trabalhamos todo o completo, né? Uhum. Já começa pelo mindset, é trabalhar a mentalidade de um vendedor, de um supervisor, de um gerente. Uhum. Porque se ele não mudar a mentalidade, a vida dele não vai É mudar. verdade. Então, eu vim na trajetória trabalhando no offline, e aí, quando chegou para mudar para o online, houve algum desafio muito grande. Eu Uhum. tenho muita aversão, tinha muita aversão ao celular, ao computador, a muitas Uhum. coisas. Falar, ah, não, isso eu não sei fazer, Não vou mexer com não vou isso. nem mexer com isso, é coisa difícil, é complicado, Aham, né? aham. Mas quando eu comecei a fazer, devido à minha esposa realmente conhecer muito, né, Uhum, fazer muitos cursos, muito aprimoramento e sempre ter gostado dessa área, uhum. eu comecei a entender que não era bicho de sete cabeças, Entendi. né? Que legal. Era preciso fazer as coisas com repetição, era preciso realmente fazer uma vez, fazer 2 vezes, fazer 3 vezes, que uma hora ia chegar a estar do jeito que a gente queria, na perfeição, né. Uhum. Não digo perfeição, porque ninguém chega à perfeição, É mas verdade. está realmente no nível que ele precisa que esteja. Que Eu legal. também lembro muito bem dos meus primeiros vídeos, quando eu comecei a gravar, parecia um robô falando, né, e aí a gente vai É verdade soltando isso. cada Nem dia me fala dos mais. meus primeiros programas lá de 2014. Meu Deus do céu. Né. Então, quando a gente começa a fazer realmente, a gente entende o quê? Como foi falado mais cedo, atrás do celular, atrás daquela câmera existe uma pessoa. Então a Uhum. gente tem que se comunicar com a pessoa. A pessoa. Quando a gente entende isso, a rede social fica Uhum. mais fácil para que a gente possa levar informação para as pessoas. Porque lá atrás vai ter uma pessoa. Nós estamos falando É, com ele, não é com um robô, não é com uma máquina que vai comprar nosso produto. é isso que eu acho que é o diferencial, né? Você quando vai entregar algo para alguém, né, Adriele, você está entregando para uma pessoa, né? Não está entregando para a máquina, né? E Adriele, para a gente fechar, fala para mim uma coisa. Essa jornada que vocês vieram aí e foi quebrando muita pedra, que eu sei. Como é que é agora? Você é uma referência hoje de lançamento de marcas, né? Inclusive a gente vê algumas pessoas com você lá. Mas isso só foi possível porque muito desenvolvimento, muito treinamento, busca de conhecimento, com essa fera do teu lado aqui que conhece muito comercial. E aí você juntou tudo isso e formou esse pacote que hoje é essa empresa de vocês. É, a gente não foi fácil, não foi assim: "Ah, do dia para noite vou me tornar lançadora, o Walter vai vender também pra gente, vamos criar esse programa acelerador de resultados", não foi bem assim, né, foi realmente necessidade. A gente Boa. eu sempre gostei da internet desde criança, vendi Mary Kay, acho que eu deveria ter ali uns 17 anos, estava vendendo Mary Kay, falei: "Ah, vou colocar no digital", criei um grupo, tudo. Então, só que sempre foi secundário, eu tinha meu Uhum. trabalho, eu tinha minhas coisas, só que eu sempre gostava de estar gravando, tinha um canal ali no YouTube de maquiagem e tudo mais, Olha aí, ó. que eu já paguei os vídeos, tá, não adianta pesquisar, só tem na minha palestra, quem assistir minha palestra vai ver o vídeo. Mas realmente, eu não tinha nenhum jeito com a câmera também, não foi fácil, foi um processo. E aí foi isso aí foi criando forma, eu sempre gostei de estar lá no digital, quando eu viajava eu fazia vídeo, né, comecei a fazer
comédia junto com ele, casal comédia na internet. Só que a gente tinha nossa empresa, a gente tinha nosso trabalho, a gente tinha uma renda. Alguma coisa precisa pagar a conta, né? Isso, e eu pensava dessa forma: a internet é só passatempo, a internet é meu passatempo. Eu nunca levei como se fosse algo profissional. E quando de fato eu me vi ali devendo Deus e o mundo, precisava sair daquela situação, né? Nosso custo de vida era muito alto, até hoje é. E o que eu vou fazer? Como que eu vou conseguir fazer isso aqui, me dar alguma renda? E eu fui buscar, aprofundar, que não era bem o que estava mostrando. A internet não é aquela beleza que você vê Verdade. lá, todo mundo com a vida boa. Não é assim. Os bastidores, o processo de conseguir a minha primeira parceria, o meu primeiro trabalho através da internet, não foi fácil. E ninguém te conta, né? E Uhum. ninguém te conta. Para você aprender, você precisa comprar vários cursos, precisa entender. Por mais que a internet está aí com um monte de conteúdo, você não pode se enganar por esses conteúdos, porque tem muito conteúdo que não faz sentido, que você vê e pensa, ele te vende uma coisa muito boa, você não vai precisar trabalhar, você pode trabalhar de qualquer lugar, é muito fácil, é muito prático. Realmente, você pode trabalhar de qualquer lugar, escala realmente, você consegue ganhar uma boa grana na internet. Mas não é assim Não é tão assim. fácil. Você tem um esforço, um processo, um movimento. Não é fácil criar uma audiência que realmente vai querer comprar o teu produto. Então não é fácil. E aí foi o que aconteceu. Eu fui estudar os bastidores, fiz vários cursos, né? Depois que eu saí da depressão, né? Porque eu tive meu processo de bad, né? Uau! Aí eu fui procurar, me aprofundei, desenvolvi primeiro a minha mentalidade em relação a isso, para eu poder aceitar que de fato era o meu propósito. Que eu sempre gostei, por que eu não viver disso, né? Uhum. E aí foi quando eu falei assim, amor, vou fazer uma mentoria aí com os top dos tops. O lançador do Pablo Marçal, né? O Marcos Paulo. Marcos Paulo. Vou fazer uma mentoria com ele, quero aprender, quero ver o que que é isso. E aí eu fiz e falei assim, vamos testar com você, né? Se der errado, se tudo der errado, mas você é meu marido, tá tudo bem, Tá tudo, não tem problema. vai ser o meu cobaia aqui. Isso. E aí foi, a gente foi testando, Que vamos legal. começando, ajustando. Meu primeiro lançamento foi com ele. E aí a gente começou a trazer empresa. Pô, se dá para fazer isso com infoproduto, por que não fazer com produto físico? Produto físico. Fomos ajustando, como fala, apertando os parafusos aqui e ali. E aí a gente conseguiu, né? Hoje a gente tem nossa empresa ali em Alphaville, temos os nossos processos, já quitamos ali uma parte do que a gente deve para o mercado. E a gente está aí na luta e na batalha diariamente. Que legal, que sucesso. Parabéns para vocês. Casal, gente de trabalho, viu? Eu tive a oportunidade de conhecê-los aqui atrás das câmeras, trabalha muito. As redes sociais hoje ele passa a ser uma referência para você, uma importância para o seu negócio. Quando você olha para o negócio e você percebe que não está dando bem, pode ter certeza que algo nas suas redes sociais não está caminhando bem ou não tem um especialista que precisa ter. E para chegar até vocês, como é que faz para chegar? E aí essas pessoas que precisam ter esse apoio, como é que faz para chegar até vocês e ter lançamento, ter a parte comercial, palestra, mentorias? Como é que pode chegar até vocês? O meu Instagram é @atanisue, né? Antanisui. Atanisui. E o do Walter é @waltermassa. Walter com W. E vocês estão em Alphaville e as pessoas que quiserem conectar vocês, tem um site, tem um e-mail, além das redes sociais, e melhor, viu, gente? Eles têm estão num local muito estratégico de Alphaville e que vocês podem chegar lá para conversar com o Walter, que é o cara do comercial, vai explicar para vocês exatamente qual é o modelo que vocês podem, cada perfil do seu negócio. Não é jogar você para o negócio para trazer você para captar, porque eles são muito estratégicos. É isso, né, Walter? Muito pensar na pessoa, né? Um pouco com relação a trazer para os clientes, não faz sentido, né? Com certeza, com certeza. A gente analisa muito o perfil da pessoa, o que ele quer realmente, se realmente vai levar benefício para as pessoas. A integridade em primeiro lugar, porque a gente se Perfeito. preocupa muito com os clientes, Perfeito. né? Então, trabalhamos realmente analisando, fazendo a análise completa do perfil, da condição, para que a gente possa realmente ver, compensa, não compensa, é viável, Perfeito. não é viável, né? Legal. Fazemos análise completa. Que legal. Bom, pessoal, quero agradecer aqui a Adriele, quero agradecer o Walter Massa, muito obrigado por você vir aqui e quebrar essa pedra que se pessoas falam de lançamento, de rede social, principalmente de parte comercial, aqui no programa. E espero que uma outra oportunidade vocês venham aqui falar mais vezes desse assunto que é tão importante para nós. Obrigado. Ok, obrigado.
Pessoal, eu agradeço vocês. Aqui eu tenho certeza que vocês quebraram alguma. E se tiver mais informações, manda nas redes sociais ou também lá no chat do nosso programa para tirar dúvidas, porque a gente pode mandar aqui para essa dupla e tirar para você. Se quem quiser contratar o serviço deles, fala conosco também. São bons no que fazem, são excelentes em estratégia e principalmente vai te ajudar você a crescer. O programa Log Brain te agradece. Até o próximo bate-papo. Fique com Deus.